Você já percebeu que duas pessoas podem viver a mesma situação e sentir coisas completamente diferentes? Enquanto uma segue em frente, a outra desmorona. Enquanto alguém sente paz, outro sente ansiedade. E isso acontece porque os sentimentos não nascem apenas do que acontece fora da gente. Eles nascem da forma como a nossa mente interpreta o mundo. A alegria, a tristeza, o medo, a ansiedade, a culpa, a esperança. Tudo isso é processado dentro da mente humana como respostas emocionais a experiências, memórias e pensamentos. Mas quase ninguém percebe isso. A maioria das pessoas acredita que sente apenas por causa do presente, quando, na verdade, muitas emoções vêm de experiências antigas que continuam vivas dentro da mente. Pense na ansiedade. Muitas vezes, ela não aparece porque algo ruim está acontecendo agora. Ela aparece porque a mente começa a imaginar possibilidades negativas. Ela tenta prever perigos, criar cenários, encontrar ameaças, como um sistema de sobrevivência que nunca descansa completamente. E quanto mais a pessoa alimenta pensamentos catastróficos, mais a mente interpreta aquilo como real. O corpo reage, o coração acelera, a tensão aparece, a respiração muda, mesmo que o perigo nunca aconteça. A tristeza funciona de forma diferente. Ela normalmente surge quando a mente interpreta perda. Perda de alguém, perda de uma fase, perda de expectativas, perda da própria identidade. E o mais estranho é que às vezes a pessoa nem percebe exatamente o que perdeu, mas continua sentindo um vazio difícil de explicar. A mente humana cria conexões emocionais profundas. Por isso, certas músicas, lugares, cheiros ou até horários específicos podem despertar emoções antigas instantaneamente, porque o cérebro associa experiências a sentimentos, e essas associações ficam armazenadas por anos. A alegria também tem um funcionamento interessante. Muitas pessoas acreditam que ela depende apenas de acontecimentos positivos, mas nem sempre. Existem pessoas que possuem tudo e ainda assim sentem vazio, enquanto outras, mesmo enfrentando dificuldades, conseguem experimentar momentos genuínos de felicidade. Porque a mente não reage apenas ao que temos, ela reage ao significado que damos às coisas. A percepção, a interpretação, a comparação, a memória. E talvez uma das emoções mais silenciosas da mente humana seja a culpa. A culpa prende pensamentos, faz a mente revisitar o passado repetidamente, como se existisse uma tentativa constante de corrigir algo que já aconteceu. E quanto mais a pessoa tenta fugir, mais a mente retorna ao mesmo ponto. O problema é que muitas pessoas nunca aprenderam a observar os próprios sentimentos. Elas apenas reagem, se distraem, fogem, se ocupam. Mas ignorar emoções não faz elas desaparecerem. Muitas vezes, faz elas crescerem em silêncio. A mente humana é extremamente complexa. Ela tenta proteger, mas às vezes cria sofrimento. Ela tenta evitar dor, mas pode acabar amplificando medos. Ela tenta encontrar segurança, mas frequentemente se perde dentro dos próprios pensamentos. E talvez seja por isso que entender os sentimentos seja tão importante. Porque quando a pessoa começa a perceber como a própria mente funciona, e ela deixa de ser apenas controlada pelas emoções e começa a compreender o que acontece dentro dela. No fim, os sentimentos fazem parte da experiência humana. A alegria nos conecta à vida. A tristeza mostra o que teve importância. O medo tenta proteger. A ansiedade tenta antecipar. A culpa tenta corrigir. E a mente processa tudo isso todos os dias em silêncio, tentando entender quem somos.